Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui neste canal. Muito obrigado a você pela audiência primeiramente, viu? E neste vídeo a gente vai comentar a disputa do ano, hein? Na verdade não do ano, dos próximos 4 anos, isso se tudo correr bem, entre o Bolsonaro e a Rede Globo. Quem vencerá essa parada? Difícil dizer. Antes da gente traçar alguns cenários aqui, a gente primeiro tem que fazer algumas considerações. Nós não estamos falando de qualquer, abre aspas, guerra. De um lado do corner, a gente tem o Bolsonaro, que é o maior fenômeno eleitoral da história da política recente. O homem foi eleito com 56 milhões de votos. Até bem poucos anos atrás, o Bolsonaro era um deputado do baixo clero do Congresso. E com uma estratégia de mídia, um discurso adequado, uma linguagem e as alianças que ele fez, ele conseguiu emergir rapidamente até que então se elegesse presidente da República. Tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que não gosta do Bolsonaro, mas a gente não pode negar que ele trabalhou bem, foi bem assessorado e teve uma estratégia política muito inteligente para chegar onde chegou. Do outro lado do corner, se é que podemos dizer assim, né? O oponente ao Bolsonaro também não é coisa pequena. Nós estamos falando da Rede Globo, que é nada mais, nada menos do que a segunda maior emissora do planeta, com uma audiência estimada em 200 milhões de pessoas que a assistem no Brasil e fora do país. A Rede Globo é um império com força de partido no Brasil. Por que um partido? Porque a Globo influencia a ideia das pessoas sobre as coisas. Ela formula cultura. A Globo está presente em 98% do território nacional. Conta com milhares de retransmissoras locais e uma estrutura de milhares e milhares de funcionários que compõem esse império da comunicação. Então agora vamos a alguns cenários possíveis. Bom, primeiro, nós podemos imaginar que o Bolsonaro consegue inviabilizar a Rede Globo através do corte de verbas publicitárias antes destinadas à emissora. É bom lembrar que boa parte da receita da Rede Globo é composta de anúncios do governo. Sem o investimento pesado do Estado, não sei não se a Globo conseguiria se manter só com o seu departamento comercial. Bastante questionável essa possibilidade. Sendo assim, a Globo reagiria, aí a Globo usaria de todo o seu aparato bélico, enfim, com seus artistas, estúdios, unidades de inteligência. Enfim, os caras não são pouca coisa, né? Tem muita gente pensando de forma inteligente na Globo, eles não são, com certeza, amadores. Sabem muito bem o que fazem. E tentariam usar dessa estrutura para danificar a imagem do Bolsonaro. Porém, vamos relembrar o período eleitoral. O Bolsonaro passou praticamente a eleição inteira sendo atacado por todos os outros candidatos em seus respectivos horários de televisão, ou seja, passando na Globo e em todas as outras emissoras de TV. Foi uma saraivada ininterrupta de ataques, denúncias, buscando aumentar a rejeição de Bolsonaro. O problema é que o resultado disso foi bastante questionável, né? Aliás, inquestionável. Haja vista que isso pouco afetou a projeção das intenções de voto do Bolsonaro, tanto que ele tomou todas essas pancadas e foi muito bem votado, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Isso se deve a um motivo: o Bolsonaro tem a internet. Ele lida com a internet de uma maneira muito mais inteligente do que os seus outros concorrentes, outros políticos. Eu ouso dizer até que, igual ao Bolsonaro no mundo, só o Trump consegue ter uma projeção, um alcance tão grande nas redes. Isso faz com que ele tenha uma capacidade de resistir aos ataques. Então a Globo dá uma matéria, ele vai na internet, conta a versão dele e os eleitores tendem a acreditar mais no que ele coloca de maneira direta do que naquilo que a Globo coloca a partir de uma opinião sua a respeito do Bolsonaro. E ele sai bonitão na foto. O Bolsonaro está querendo trazer a CNN para o Brasil, é importante lembrar. Então você vê que o Bolsonaro conseguiu se articular internacionalmente, não é à toa que a CNN está vindo para cá. E isso ameaça o Império Globo. E aí, sei lá, as coisas vão ficar bem complicadas aí para a família Marinho, se esse cenário se concretizar. Tá, tudo bem, mas pode acontecer diferente também. O governo dele anda dando umas caneladas muito doídas por aí, né? Os escândalos envolvendo a nomeação de parentes e amigos próximos para cargos de bastante relevância no governo. Isso pegou muito mal, até porque o Bolsonaro se elegeu com um discurso que faria essas nomeações com base em critérios técnicos, não necessariamente levando em conta a amizade dele com essas pessoas. E pegou mal, nisso até nas redes ele respondeu mal, isso fez com que ele fosse questionado inclusive pela sua própria base. Tem também o escândalo do Queiroz, que, convenhamos, as investigações a respeito do caso Queiroz são bastante flagrantes. Você tem um depósito na conta da primeira-dama,
Daí o Bolsonaro deu uma versão dos fatos, o motorista deu outra versão totalmente desencontrada, o Flávio Bolsonaro faltou aos depoimentos do Ministério Público, olha, parece até piada, mas não é, dizendo que não tinha motorista para levá-lo. Eu, na minha opinião, considero bastante flagrante, ou no mínimo bastante suspeita, essa circunstância. Sem contar a blindagem, hoje, né, do Fux, coincidentemente proveitosa para o Bolsonaro, né? O ministro Fux declarou que as investigações a respeito do caso Queiroz deveriam ser extintas. Aí abre campo, inclusive, para o povo desconfiar do STF. Eu não quero aqui desmerecer as instituições do judiciário, longe de mim querer fazer isso. Mas, poxa, é complicado, né? Não é para menos que o povo começou a desconfiar de que há uma trama, há uma sinergia para acobertar esse caso e livrar o Bolsonaro das consequências de um desenrolar a respeito dessas investigações. E é aí que o jogo vira. Porque se o Bolsonaro continuar dando essas caneladas, se o governo dele continuar abrindo brecha e a Globo continuar com essa pressão sobre a imagem do Bolsonaro, causando algum dano, a Globo sozinha não derruba o Bolsonaro. Mas se ele ficar com a imagem desgastada ao ponto que ele perca o capital político dele, que ele perca apoio popular, aí sim, qualquer instabilidade na Câmara, não sei se vai aparecer um outro escândalo, coisas que podem acontecer na política. E ele tiver por baixo, sem o apoio popular que ele tinha até então, aí a coisa pode virar. Então não é que a Globo vai ganhar do Bolsonaro, mas ter um inimigo do tamanho da Globo com certeza causa algum dano. E aí somado esse ponto, mais as fragilidades do governo, aí somado as declarações que o Bolsonaro anda dando na mídia, um pouco impensadas, contrariando inclusive o seu bom desempenho em relação a isso até então. Esse conjunto de coisas pode fazer com que o Bolsonaro perca essa parada. Perca em que sentido? Ele seja impeachmentado, por exemplo? Não sei, acho que é um pouco pretensioso dizer isso. Ele pode chegar ao fim do seu mandato e ter sido uma grande decepção para a população que votou nele. Isso é uma forma de derrota. Agora, lógico, no Brasil a gente não pode duvidar de nada, né? Se a coisa continuar se agravando, ele pode sim ter o seu mandato interrompido. Sobretudo se os índices econômicos não se recuperarem na velocidade que o povo espera. Porque a eleição do Bolsonaro gerou uma expectativa muito grande na população, pelo menos na galera que votou nele. E aí é aquela história, né? Quanto maior o salto, maior o tombo. O Bolsonaro prometeu uma mudança radical das coisas. E se isso não acontecer, se o povo achar que foi enganado, se ele perder capital político e se a Globo insistir com a sua metralhadora midiática contra o Bolsonaro, a coisa vai ficar muito difícil para ele. Bom, pessoal, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você achou maneiro, clique no joinha, se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda muito, tá? Eu ganho mais posições aí no ranking do YouTube e, pô, aí dá mais disposição ainda para trazer conteúdos como esse para você. Beleza? Me dá uma força. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!